Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à nossa reflexão sobre os padrões e valores do Reino de Deus. Nós entendemos que essa foi uma preocupação de Jesus, porque o Reino de Deus é um reino que ele não é acessível a nós, é um reino espiritual. E ele funciona com a sua dinâmica própria, a respeito de valores e de padrões. Então, nós notamos que Jesus ele vai fazer sempre a questão de trazer, de uma forma comparativa, aqueles valores e padrões que nós temos aqui no nosso mundo secular em relação aos valores e padrões do reino espiritual. Em muitas oportunidades ele fala isso, mas como os contextos são muito diferenciados, ainda que os vídeos sejam bem pequenos, é melhor em que cada vídeo se atenha a um contexto específico. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre a declaração que Jesus dá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 6, versículo 19, onde ele nos aconselha a não estarmos juntando tesouros na terra. Porque aqui ele diz que a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Entenda que então Jesus ele vai criar agora um paralelo a respeito dessa ligação entre o reino espiritual e o nosso mundo físico, o nosso mundo secular. E ele vai usar algo que a gente conhece, que é justamente a reserva de valor, ou seja, uma acumulação de dinheiro. Então, ele diz o seguinte, que devemos ajuntar tesouros no céu, porque no céu a traça não rói, o ladrão não rouba, e a ferrugem não corrói. O que Jesus está, na verdade, confirmando é que aquilo que a gente adquire para o reino de Deus, que a gente adquire no reino de Deus, é eterno. E é algo que não se corrompe de maneira materialmente falando, é algo que não se dilui e é algo que nós não vamos perder. A questão aqui é que esse contexto ele só faz o paralelo, ele não faz nenhuma citação a respeito do que corresponderia esse valor, mas com o auxílio de outros textos, como por exemplo o texto do Evangelho de João, quando Jesus ele está retornando da Judéia para Galiléia e ele encontra uma mulher samaritana, nós já até discutimos isso em outro vídeo, Ali ele vai trazer ao nosso entendimento também essa questão de valor. Como ele já falou em outros contextos, que digno é o trabalhador do seu salário. E algumas parábolas de Jesus exaltam justamente a questão do valor. Mas para nós, no exemplo de hoje, vamos tomar como um exemplo específico a questão de Jesus, a sua passagem por Samaria. Então havia ali uma expectativa dos samaritanos, eu já estou me adiantando no desfecho desse capítulo, em relação a quem seria o Cristo, ou seja, a vinda do Cristo, e quando aquela mulher ela vai anunciar Jesus como sendo o Cristo, como tendo se manifestado a ela, os moradores da cidade lá de Sicar, todos, muitos moradores vêm ver Jesus, vêm confirmar a história daquela mulher. E Jesus ele vai dizer para os discípulos que aquele é o momento de ceifa, que embora os campos não estivessem brancos, porque ainda faltavam 4 meses para a seara, ele vai dizer que naquele momento era o momento de uma grande seara, fazendo ali novamente um paralelo com a questão espiritual. E aí ele vai dizer para os discípulos que outros trabalharam, ou seja, as palavras proféticas em relação aos textos históricos foram escritos por outros, mas aquele que estavam ali naquele momento estavam fazendo a ceifa. Então Jesus diz que aquele que ceifa recebe galardão e ajunta um tesouro para a vida eterna. Então Jesus está novamente falando sobre um valor. E o valor nesse caso é justamente a questão de você trabalhar para o reino. Ou seja, ele faz uma comparação quando ele diz que para que ambos se regozijem. Quem se regozijará? Aquele que trabalhou primeiro, ou seja, aqueles que pregaram, aqueles que divulgaram a palavra,
e aqueles agora que estão ali colhendo, né? Que estão recebendo aquela mudança de transformação, aquelas vidas em relação ao reino de Deus. Então, ele deixa bem claro que existe uma correspondência de valor, né? Não usado de maneira monetária, como numa moeda, mas é algo que você vai ter como um galardão, algo que vai representar o seu trabalho, como o dinheiro também representa o nosso trabalho no nosso mundo, né? Como forma de pagamento. E aí ele vai dizer, continuando lá no texto de Mateus, né, voltando para o texto inicial, que aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então nós nos dedicamos, né, muitas vezes a trabalhar para o nosso sustento e também para que nossos sonhos se realizem através, né, dessa reserva, do excedente, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente usa o salário, não só para o sustento, mas para realizar projetos em nossa vida. E Jesus está fazendo uma comparação, né, muito interessante, dizendo que aquilo que nós fazemos para o reino também vai gerar um acúmulo no reino de Deus. Também vai gerar para nós, né, um tesouro no céu, e ali ele não pode ser roubado e também não vai perder o seu valor nem ser corroído. Que nós possamos estar entendendo isso, que muitas são as situações em que o reino de Deus se manifesta nas nossas vidas. E que nenhum trabalho que nós fazemos para Deus é em vão, e que nenhum trabalho que nós fazemos para Deus é sem valor. Ainda que não seja na nossa moeda, numa questão monetária, mas que a gente possa ter esse entendimento que estamos trabalhando para Deus e que o nosso galardão está garantido, porque é o próprio Jesus que afirma, né, essa palavra sobre as nossas vidas, de que o nosso galardão, e ele relaciona esse galardão a um tesouro, né, no céu. Então que nós possamos ter o entendimento e tenhamos prazer nas coisas e nas obras de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.